A graça e paz do Senhor Jesus, irmãos. Irmãos, nós estamos aqui para agradecer ao Senhor, não é por pouca coisa, mas para agradecer ao Senhor pelo seu cuidado, pelo seu amor, pela sua proteção, mas também pela sua provisão. O Senhor é Deus das nossas almas, Deus da nossa vida. Nesse momento eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro do evangelista Mateus, Mateus capítulo 6. E nós vamos ler um texto que eu creio que você deve sabê-lo até de cor. Mateus 6, versículo 33 ao versículo 34. Mateus 6, do 33 ao 34. Eu farei essa leitura e peço aos irmãos que estejam, mesmo que assentados, mas com um coração completamente reverente, quebrado, quebrantado, curvado ao Senhor, à presença do Senhor. Mateus 6, 33 ao 34. Amém? Amém. A palavra do Senhor diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Você pode ler comigo agora? Em alto e bom som, irmãos. Força aí a garganta agora, para a gente fazer essa leitura de modo bem audível. Vamos todos juntos? Assim diz a palavra do Senhor. Buscai, pois, em primeiro lugar. Portanto, Senhor, obrigado pela tua palavra lida e que será, ó Deus, agora meditada, Senhor. Pai, se existe qualquer um dentre nós cuja mente, o coração, a atenção será facilmente, ó Deus, facilmente retirada desse momento, que o Senhor torne o nosso coração e a nossa mente cativos à palavra do Senhor. Senhor, nos convença pela tua palavra, Pai, que o nosso coração, talvez duro, talvez frio, seja quebrado pela presença do teu Espírito, seja aquecido, ó Deus, pela tua palavra, a tua palavra, Senhor, que discerne os nossos pensamentos, o nosso coração, que nós agora, Senhor, possamos estar com a guarda baixa, diante da preciosa palavra do Senhor, em nome de Jesus, Senhor, amém. Irmãos, mais um ano chega ao fim, e quando o ano vai chegando ao fim, nós podemos ter, né, o balanço geral daquilo que aconteceu durante todo o ano que está se findando, assim como a gente cantou no hino 373, o ano está acabando, outro ano está surgindo, mas irmãos, infelizmente, talvez muitas coisas que aconteceram no ano de 2022, e que você não queria que tivessem acontecido, infelizmente essas coisas não podem ser apagadas da sua memória, como se fosse um arquivo no computador que é deletado, infelizmente. Mas irmãos, ao mesmo tempo, é o momento da gente pensar e fazer o balanço a respeito de algumas coisas que eu tenho certeza que talvez você fez no culto que foi exatamente há um ano atrás. No culto de fim de ano, a gente tem aquela predisposição de ficar fazendo planejamentos, projetos. Talvez você disse o seguinte: olha, o ano de 2022 eu vou sair do sedentarismo, né? Deus está vendo, né? Talvez você disse assim: olha, ano que vem eu vou me capacitar profissionalmente. Ano que vem não tem esse negócio de passar aperto no final, de ter que fazer prova final. Eu vou me dedicar mais aos estudos, ano que vem. Olha, eu preciso aprender uma outra língua. Ano que vem eu inicio o cursinho de inglês. Não tem jeito.
ano que vem, eu resolvo minha situação financeira. Ano que vem, eu vou colocar tudo certinho. Talvez alguns, irmãos, tenham orado assim mais ansiosamente. Ano que vem, Senhor, mas num tom de choro, né? Eu quero casar, Senhor. Quero casar. Ano que vem, eu vou ler a Bíblia toda. E agora a gente chegou ao final. Eu estava me perguntando durante esse ano, gente, será que eu preciso ficar cobrando a igreja de que ela tem que ler a Bíblia? Uma vozinha lá no meu subconsciente dizia assim, tem, cobra. Mas irmãos, fala a verdade, nós somos bem crescidinhos, nós já somos, né, quase que na sua totalidade aqui, nós já somos adultos. É necessário alguém ficar te cobrando que você tem que escovar os dentes? É necessário alguém ficar te cobrando que você tem que tomar banho? É necessário alguém ficar te cobrando que você tem que limpar a sua casa? É necessário alguém ficar te cobrando que você tem que cuidar de você mesmo? Não é, né, gente? Então, entendendo que a Bíblia é primordial na vida de qualquer pessoa, irmãos, também não é necessário que a gente fique te cobrando. Mas eu sei, às vezes um alerta, uma lembrança é bom, né? Por isso que o nosso plano de leitura para o próximo ano, ele está num método diferente. Então, daqui a pouco, lá no final, eu falo dele melhor. Mas, irmãos, quem aqui não conseguiu ler a Bíblia mais uma vez esse ano? Não precisa levantar a mão. Eu não vou fazer oração pela sua vida aqui por causa disso. Graças a Deus que assim como as misericórdias do Senhor se renovam, todo dia a gente tem a oportunidade de fazer algo diferente, algo novo. Como amanhã é dia de você começar a ler a Bíblia então. Amanhã. E você vai sair daqui da igreja com um plano de leitura bíblica e você vai entender que todo dia você vai ler a palavra de Deus e vai tornar isso um hábito da sua vida. Mas vamos parar para pensar naqueles projetos que não saíram do papel. Existem, irmãos? Ou será que você é esse exemplo de produtividade, que tudo aquilo que você planejou no final do ano passado, você concluiu, você concretizou? Não é possível, né? Se tiver, por favor, fale comigo no final, que eu quero te dar pelo menos um abraço, para ver se essa produtividade toda passa para mim também. Aqueles planos, vamos lá gente, para pensar, aquelas coisas que você planejou que não saíram do papel, quem foi o culpado desse negócio? Quem eu posso falar, olha, foi culpa disso, pastor, eu não li a Bíblia, pastor. Uma vez eu estava num retiro, né, eu quase sempre fui secretário de adolescentes, né, o meu irmão, o meu primo está aqui, sempre trabalhou comigo com os adolescentes, e uma vez a gente sentou com os adolescentes para falar sobre ler a Bíblia, e a desculpa de um adolescente era o seguinte, pastor, não dá não, estou estudando demais, estudando muito. Mas você estuda de manhã? Não, eu estudo de manhã. E de tarde? Eu estudo também. E de noite? Eu estudo também. Eu falo, Deus está vendo, Deus está vendo. Aí você diz, olha pastor, lá em casa é impossível ler a Bíblia, não fica silêncio de jeito nenhum. Na verdade, gente, você sabe quem é o maior culpado? Você mesmo. Você quer a verdade nua e crua, e ela vai doer. Faltou em você uma palavra: prioridade. Prioridade. Sim, você não considerou esses seus projetos como prioridade. Por isso que até hoje a Bia fala, meu pai sempre está de dieta. É verdade. Meu Deus, me ajuda a fazer isso de prioridade. Mas irmãos, existem algumas coisas na vida da gente que realmente elas são secundárias, e você vai entender bem. Porque a palavra prioridade, ela significa colocar em primeiro lugar. Prioridade é você antecipar todas as outras coisas e pronto, você vai fazer aquilo que você planejou. E aí, olha que interessante, gente. É meio que contraditório, antagônico, falar aquilo que eu e você costumamos falar. Não, essas são as minhas prioridades. Por isso que o tema do meu sermão hoje é: ajuste sua prioridade. Porque a gente tem costume de colocar uma palavra que deve ser utilizada naturalmente no singular, a gente utiliza ela no plural. Olha, eu tenho várias prioridades. Eu tenho prioridade de
cuidar da minha família, de me aplicar nos meus estudos, de me envolver na minha igreja, e papapá. Aí no final, irmãos, na verdade, você sabe o que você está fazendo? Você está criando uma guerra, você está criando uma contenda, você está criando, irmãos, um ringue de luta dentro do seu coração, porque você tem pensado que muitas coisas que devem ser feitas estão em primeiro lugar. Mas espera lá, o texto que nós lemos é o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar, o quê? Academia. Buscar em primeiro lugar o quê? O curso de capacitação. Buscar em primeiro lugar o quê? Inúmeras coisas. Mas, gente, vamos conceituar prioridade aqui. Não existe a possibilidade de ter duas coisas como prioritárias. Estabeleça isso. Por isso que a palavra de Deus é assertiva. Buscai, pois, em primeiro, prioridade. Isso quer dizer que o reino de Deus e a sua justiça devem ser prioritárias. O seu coração é um pódio. O seu coração é um pódio. E você pode imaginar, ludicamente, um pódio no mais profundo do seu coração. E a pergunta que eu te faço: o que está em primeiro lugar no seu coração? Lembra daquilo que Jesus está falando? Ele já está tratando isso inúmeras vezes aqui no Sermão do Monte. E ele vai dizer o seguinte: olha, onde você está colocando seu tesouro, hein? Olha onde você está colocando aquilo que é mais valioso da sua vida, hein? Porque onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. Então eu, crente, vou priorizar a minha família. Eu, como bom trabalhador, vou priorizar o meu trabalho. Eu já ouvi gente falando: não, se me ligar de madrugada, eu saio de onde eu estiver. Não. O seu domingo é de quem? Tem muitas pessoas, irmãos, que estão se envolvendo no trabalho no dia que é do Senhor, por opção própria. Tem profissões que não dá para fugir, mas você estabelecer como opção própria, utilizar o dia que é de Deus, para ser o dia que é do seu lucro, a gente tem que tomar cuidado. E aí, nessa conversa sobre priorizar as coisas, eu acabo que, continuando lendo o texto, na verdade, lendo o texto em seu contexto, a partir do versículo 25, eu vou descobrir que a prioridade tem um grande inimigo. Assim como o Batman tem o seu Coringa, o Superman tem a Kryptonita, a prioridade tem um grande inimigo. E o inimigo, gente, é aquilo que está escrito lá no versículo 25. Portanto, por isso vos digo, não andeis. Qual é a palavra? Quem está com sono diz amém. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Qual é o grande inimigo, irmãos, de estabelecer prioridade na minha e na sua vida? Ansiedade. Ansiedade, por definição, é preocupação exacerbada, exagerada com aquilo que está à frente de mim, no futuro. É me preocupar. Eu estou ocupado antes. Então você pode não estar fazendo nada, mas a ansiedade te estagna, a ansiedade te acorrenta, a ansiedade te prende, porque você está ocupado antes de qualquer coisa acontecer. Na verdade, você está sentado no seu sofá. Na verdade, você está roletando ali, o TikTok, o Instagram, ou qualquer outra. Na verdade, e existem estudos, inclusive, que apontam que esses aplicativos, eles vão desenvolver mais ansiedade, né, psicólogo? A psicóloga está aqui para não deixar eu mentir sozinho, né? Esses aplicativos, por quê? Irmãos, você que tem filho pequeno, cuidado.
deixando tela demais para esses meninos, porque você está desenvolvendo nele ansiedade crônica. Antigamente, irmão, se eu quisesse ver Chaves, eu que esperasse a hora do Chaves passar. Hoje, o Theo, quando quer ver Blazer The Monster Machines, ele vê a hora que quer. Você sabe, você acha que o Theo tem paciência de falar assim, filho, não é hora do Blazer The Monster Machines. Aí o Theo fala assim, não, porque o Theo é desaforado. Ele pega o controle e fala assim, Alexa, Blazer The Monster Machines. E a Alexa obedece o Theo. Bota o Blazer The Monster Machines. Tem que botar o Theo de castigo. É um problema danado. Cuidado com essas tecnologias, porque você está desenvolvendo seu filho mais ansiedade do que você tem ansiedade. A OMS já disse que o Brasil é um dos países com maior número de ansiosos. A ansiedade, irmãos, atrapalha a nossa vida. A ansiedade atrapalha o nosso futuro. A ansiedade nos amarra. Mas o que não é a ansiedade? Será que ansiedade seria se preocupar com as coisas em relação ao futuro? Por exemplo, bom, eu preciso fazer minha previdência privada, eu preciso guardar o meu dinheiro, porque eu quero fazer uma casa, eu quero comprar um carro. Será que a ansiedade é você se preparar para coisas do futuro? Não. Agora, será que a ansiedade seria você ficar tão preocupado com as necessidades do corpo, que você ansiar por um trabalho, por alguma coisa, para que você compre comida, cesta básica cada vez está mais caro? Será que a ansiedade então é se preocupar, meu Deus, o que nós vamos comer na ceia de Natal? Arroz com passas? Não, por favor, não, de novo não, né? E na virada de ano, qual vai ser o cardápio? Qual vai ser o menu da virada de ano? Gente, ansiedade não é se preocupar quanto aquilo também que eu vou comer ou beber, afinal de contas, eu e você precisamos nos alimentar, né? Mas a ansiedade também não é. Ansiedade, aqui, do que o texto diz, também não é uma pessoa ficar de braços cruzados. Não ser ansioso. Não é uma pessoa ficar de braços cruzados e falar, em paz me deito e logo pego no sono, né? O Senhor dá enquanto dorme. E dormir, esperando que Deus jogue lá uma caixa de mantimento, igual os meninos que jogam Free Fire, caem umas caixinhas, tem que correr até lá para pegar os mantimentos. Não é assim. Ansiedade, irmãos, ansiedade é um pecado. Quando você está tão preocupado que a sua preocupação demonstra desconfiar de Deus. A ansiedade como um pecado é você viver angustiado pelo amanhã, sem saber o que o amanhã te trará. É a mesma palavra, meriminal, é a mesma palavra usada lá no texto de Marta e Maria, e Jesus fala assim, Marta, Marta, você tem que ser igual a sua irmã, ela se preocupou com a melhor parte. Mas Marta queria arrumar a casa, ela não queria receber visita com a casa toda bagunçada, ela olhando lá, essa Maria desmazelada, eu aqui varrendo, limpando, mas olha como é que essa Maria desmazelada, não faz nada, olha só, com aquele cabelo ali, penteou o cabelo, caiu o cabelo ali no chão, ela não varre. E Jesus fala assim, Marta, Maria preferiu a melhor parte, meriminal. Irmãos, buscar o reino de Deus é você não ficar preso a outras coisas, é não estar dividido, ter o seu coração dividido com uma coisa ali, com uma coisa aqui, sendo que na verdade você está sendo mesmo estrangulado, esmagado, e assim você está se tornando um péssimo crente. Sabe por quê? Porque ao invés de você colocar em primeiro lugar aquilo que você deve pôr, você tem se deixado tomar pela ansiedade. E Jesus aqui vai trazer então alguns argumentos contra a ansiedade. Alguns argumentos. Primeiro argumento, versículo 25. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Primeiro argumento, irmãos, anota isso aí. Deus é o doador da vida e o criador do corpo. Olha a pergunta. Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que as vestes? O versículo 25, irmãos, vai dizer
que Deus foi o criador do seu corpo. E o argumento é do maior para o menor. Se Deus criou o corpo, você acha que Deus não vai providenciar comida? Vestes? Se Deus soprou nas suas narinas vida, você acha que Deus vai te deixar passar fome? Você acha que Deus vai te deixar sofrer à toa? O que é mais importante, irmãos? O alimento ou a vida? A vida. O que é mais importante, irmãos? As vestes ou o corpo? O corpo. Primeiro argumento para vencer a ansiedade: Deus criou o seu corpo, meu irmão. E se Ele criou, Ele vai sustentar. Isso tem link no segundo argumento. E o segundo argumento é: Deus é o sustentador de toda a criação. Olha o que diz o versículo de número 26. Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Queridos, Deus te criou, Deus há de te sustentar. E aí a comparação é com as aves. E a gente pensa, meu Deus do céu, por que a ave? Gente, a ave ela tem um metabolismo muito acelerado. E por isso ela precisa comer muita coisa o tempo todo. Ela tem que pegar ali uma minhoca, pegar ali, sei lá, uma erva, qualquer coisa. A ave ela tem que comer para dar conta do metabolismo acelerado dela. E o texto está falando o seguinte: olha, a ave não planta, a ave não colhe, a ave não vende, não exporta, a ave é sustentada. Deus a sustenta. Se Deus sustenta as aves do céu, irmãos, você acha que Deus não vai te sustentar? Para quem fica ansioso? Deus sustenta a criação, Ele vai te sustentar também. Terceiro argumento contra a ansiedade: Deus é o dono da vida. Olha o que está escrito no versículo 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Um côvado são mais ou menos 45 centímetros ou a extensão do antebraço. E a pergunta aqui é a seguinte: qual de vocês tem a capacidade de, sabendo o dia em que vai morrer, dizer o seguinte: eu não vou morrer nesse dia, eu vou morrer 45 dias depois, que vai dar tempo de eu passar a senha do banco para minha mulher, vai dar tempo de eu comprar aquele presente para meus filhos que eu estou guardando dinheiro para comprar. Olha, não, 45 dias é pouco, 45 meses. Ou, quem aqui tem a habilidade, a capacidade, o poder? Minha estatura, eu sou muito baixinho, eu acho que eu vou crescer 45 centímetros. Vou ficar grandão agora. É isso. Qual de vocês pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ninguém. Então o texto está provando a nossa ineficiência, a nossa incapacidade. A ansiedade mata o homem, irmãos. A ansiedade está roubando suas forças, matando os seus sonhos, minando sua saúde e você não está percebendo. Deus é o dono da sua vida. Deus te criou do jeito que Ele quis criar. Quarto argumento: Deus sustenta seus filhos de modo extraordinário. Está lá do versículo 28 ao 30. E Ele vai dizer: e por que vocês estão andando ansiosos quanto ao que vestir? Considerem os lírios do campo. Olha como eles não trabalham, eles não costuram. Mas eu vos afirmo que nem Salomão se vestiu de forma tão bela como eles. Ora, se Deus veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. As ervas que nasciam naquela região, a região da Palestina, eram ervas, alguns dizem que é a anêmona, que é um tipo de flor, outros dizem que pode ser, enfim, pode ser qualquer flor, papoulas, anêmonas, pode ser qualquer flor lá do clima desértico, do calor causticante.
E quando nasce aquela flor tão bonita, irmãos, no amanhecer, né, com a brisa da manhã, o sol vai ficando no mais alto que pode e vai ressecando aquela flor. E no final do dia, aquela flor linda, no início, se tornou, irmãos, uma folha seca. E ele diz: se eu criei uma flor que vai viver um dia só e se veste de modo tão esplêndido, quanto mais vocês, gente. Eu criei vocês, vocês são feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras. Vocês acham que eu não vou cuidar de vocês assim como eu cuido dos lírios do campo? Quinto e último argumento, irmãos. Deus conhece as necessidades do homem. O versículo 31 e 32 está dizendo: portanto, não vos inquieteis dizendo: o que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque quem procura essas coisas são os gentios. Gentios aqui, irmãos, nesse contexto, é designação daqueles que não creem em Deus. Quem não crê em Deus aqui diz amém. Amém, o pessoal está acordado. Quem não crê em Deus, irmãos, é chamado aqui no texto bíblico de gentio. Somente os que não creem no Senhor têm aplicado o seu coração e a sua vida às coisas desse mundo. Jesus combateu aqui, no Sermão da Montanha, diversas vezes a respeito desses problemas. Portanto, irmãos, se você crê no Senhor Jesus, qual deve ser a sua prioridade? Qual? Buscar o reino e a justiça do Senhor. Aqui tem uma ordem, mas também tem uma promessa. Portanto, ajuste sua prioridade. Não é prioridades. Eu estou conversando, irmãos, falando da única e mais importante atividade, prioridade daquele que crê em Deus. Ajuste essa prioridade sua aí, meu irmão. O que você faz assim que você acorda? Eu sei, você vai abrir o celular e ver quem que te mandou mensagem no WhatsApp. E se ninguém te mandou mensagem no WhatsApp, você vai abrir o Instagram para ver se alguém te marcou em algum sorteio, né? Se ninguém te marcou, você abre o TikTok para ficar vendo ali, 5 horas aquele negócio ali, O que você faz ao acordar? Qual é a coisa mais importante da sua vida, meu irmão? Tem gente, pastor, pelo amor de Deus, celular? Pois é, meu irmão, mas talvez a sua prioridade está sendo o seu trabalho. Você acorda, vai lá, lava a cara, escova os dentes, se arruma e vai trabalhar. Não é, pastor, mas pelo amor de Deus, sou trabalhador. Sim, mas antes você é servo de Deus. Sua prioridade, meu irmão, não é botar dinheiro dentro de casa, sua prioridade é buscar o reino de Deus. Pastor, aí não, Graças a Deus que não sou eu que estou falando isso, é o texto. O texto está dizendo, é uma ordem. Quando acordar, busque. Quando você estiver na máxima capacidade cerebral, busque o reino de Deus, busque a justiça de Deus, se santifique na presença de Deus. Você sabe por quê, irmãos? Porque tem uma promessa para quem busca a Deus. Qual promessa? E estas coisas vos serão acrescentadas. Está preocupado com o que vai comer? Com o que vai vestir? Está preocupado com o ano que vem, né, irmão? Meu Deus, o que vai ser? Você está preocupado com os próximos anos, né, irmão? Anunciou lá o aumento na gasolina e pronto. Você lembra quando disseram que com a greve dos caminhões ia faltar água no supermercado, comida? Teve uma vez lá no Espírito Santo, que eu ainda estava pastoreando lá em Una, e quando disseram que ia faltar água e comida, eu já corri, irmãos, comprei uns 20, não vou exagerar tanto assim não, uns 3 galões de 5 litros, não, água lá em casa não falta. Corri, comprei macarrão, irmão, um monte de coisa mais fácil de cozinhar. Óbvio, não, aqui o básico, morrer de fome eu não vou. Parecia que eu estava, irmãos, sofrendo um ataque alienígena. E ainda comprei, irmãos, uns 15 pacotes de miojo, falando assim, na hora que acabar tudo, tem o miojo. Tem o miojo. Irmãos, a gente é tão ansioso por uma coisa que ainda nem veio acontecer, e eu estou vivendo amanhã e sofrendo agora. Mas amanhã você não pode fazer nada. O único momento que você pode fazer alguma coisa é agora. Irmãos,
viver ansioso, porque o que vai acontecer nos próximos anos, meus irmãos, é desconfiar de Deus. Deus já deixou o povo dele passar por situações tão complicadas em toda a história do povo dele. Irmãos, nós já vivemos tantas crises, nós já vivemos tantos problemas, nós já vivemos situações tão difíceis e a gente está ficando ansioso por aquilo que há de vir. O domínio de todas as coisas está na mão daquele que está sentado no trono, daquele que tem em suas mãos o cetro de justiça. Deus, Ele comanda todas as coisas. E você, meu irmão, ao invés de ficar preocupado com amanhã, com aquilo que há de fazer, faça o que a Bíblia manda: busque o reino de Deus. Quando você vai comprar alguma coisa, você perde o sono. Meu Deus, vou comprar meu carro, não dorme. Primeira vez que eu comprei meu violão, eu estava com dinheiro juntadinho, eu dormi do lado do meu dinheiro, irmãos. Com medo, sei lá, de alguma coisa levar meu dinheiro. Dormi do lado do meu dinheiro, debaixo do meu colchão. E eu acordei, e eu cheguei na loja, irmãos, 1h30 antes dela abrir, eu não consegui dormir. Essa que foi a verdade. Eu cheguei lá e comprei meu violão. O rapaz da loja chegou e falou: meu Deus, o que você está fazendo aqui? Eu falei: eu vim comprar meu violão. E comprei. Que ansiedade! Quando a gente está ansioso, a gente nem comer, a gente não come. A gente fica em volta daquilo, porque aquilo nos consome. Mas o texto vai dizer, irmãos, que para você ajustar a sua prioridade, você tem que entender que o seu coração tem um pódio, e nesse pódio tem um primeiro lugar, e o primeiro lugar do seu coração deve ser Jesus. Não é seu namorado, não é sua namorada. Irmãos, isso dói em mim falar, mas o primeiro lugar do meu coração não é minha esposa e os meus filhos. Por que dói em você, pastor? Porque aí nós vemos um divisor de águas. Aí nós vemos, irmãos, que aquilo que está em primeiro lugar na minha vida não sou eu e as minhas coisas, mas se trata do amor ao Senhor Jesus. Mulher, escolha um marido que ama mais a Jesus do que a você. Homem, escolha uma mulher que ame mais a Jesus que você. Marido, ame mais a Jesus do que sua esposa. Esposa, ame mais a Jesus do que seu esposo. Filhos, amem mais a Jesus do que os seus pais. Pais, amem mais a Jesus do que os seus filhos. O Senhor Jesus diz que aquele que amar mais pai, mãe ou qualquer outra coisa do que a Ele, não é digno dele. Se todo mundo amar mais a Jesus do que qualquer outra coisa, irmãos, talvez muitas coisas vão ser ajustadas na sua casa. Portanto, o versículo 34 vai nos trazer uma ideia muito interessante. Vai dizer: não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia o seu próprio mal. E aí você precisa desse segredo da vida: viva um dia de cada vez. Talvez hoje você almoçou uma comida muito pesada e você agora de noite está falando: nossa, eu não podia ter comido aquela comida. O que você pode fazer agora? Tomar um sorrisal, né? Se eu pudesse voltar. Não pode. Você só pode agir agora. Você só pode fazer alguma coisa em relação à sua vida agora. Porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você não sabe se o Senhor vai te levar amanhã. Você não sabe se o Senhor vai te levar hoje, agora ou após esse culto. Você não sabe. Portanto, irmãos, viva um dia de cada vez. Eu quero deixar 3 aplicações para o seu coração aqui para a gente encerrar. Primeira, priorize um só caminho. Qual é o seu destino? Qual caminho você tem seguido? Para de ficar doido, correndo para lá e correndo para cá, indo para frente e vindo para trás. Um caminho, e esse caminho você sabe quem é. O próprio Jesus disse isso a respeito de si mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Infelizmente, tem gente dentro da igreja que até hoje não sabe que o seu destino final é o céu, ou se sabe, pelo menos não tem vivido em conformidade àquilo que diz que sabe, né? Jesus é o caminho, o céu é o destino. Priorize o caminho do reino de Deus, irmãos.
Você está namorando, vive em santidade. Você está solteiro, vive em santidade. Você está casado, vive em santidade. É viúvo, viúva, vive em santidade. Porque o caminho é um só, irmãos. Ah, pastor, eu já vivi tanto tempo na igreja, deixa eu aproveitar agora esse restinho da minha vida. Não há opção, irmãos. É um caminho só. Na verdade, a Bíblia apresenta duas portas. Na verdade, a Bíblia apresenta dois caminhos. Um conduz ao céu e o outro você sabe onde conduz. Então, enquanto você está correndo para lá e para cá, eu não sei. Ah, pastor, será que eu vou virar membro da igreja? Ah, pastor, será que eu vou dar um passo de fé? Ah, pastor, será? Meu irmão, é decisão, é agora. Senhor, é isso. Eu sou do Senhor. Eu sou do Senhor. Então, eu vou me aplicar. Aí tem uns que ficam assim, eu vou ver, quando Deus me chamar, eu vou. Deixa, bobo, deixa. Né? Deixa, né, Gilmar? Deixa, vai esperando. Você precisa, meu irmão, assim como a santificação é sinérgica, você precisa se posicionar. Um só caminho. Alguém já viu aquele filme Alice no País das Maravilhas? O escritor, né, Lewis Carroll, era um codinome lá, enfim. Quando ele estava escrevendo o livro, na verdade o livro Alice no País das Maravilhas é um livro filosófico, mas travestido de livro infantil. Então, quando você for ler lá, você vai ver várias verdades filosóficas lá dentro dela, e essa que eu vou citar é uma delas. Quando a Alice chega naquele país que não faz sentido nenhum, né? Quando ela chega naquele lugar, ela está numa estrada. Aí ela não sabe para onde vai, ela vê no alto da árvore, meio no escuro, de repente aparece um sorriso, você lembra? É o mestre gato. Aí ela olha aquele sorriso lá, e ela conversa com ele, e já que ele está ali, ela pede ajuda. Você sabe para onde esse caminho vai? Aí ele diz, mas você quer ir para onde? Ela responde, não sei, não importa. Ele falou assim, como que você quer ir para um destino? Como que você quer tomar um caminho, se você nem conhece o destino? Como você não sabe para onde quer ir? Aí a frase dele é interessante, né? Se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Portanto, meu irmão, você quer viver descomprometidamente com Deus? Viva do jeito que você quiser. Mas se você é do Senhor, só um caminho serve. Priorize um caminho. Segunda aplicação, priorize a vida de oração em uma única direção. Porque talvez você também tenha orado, né? Pedido, buscai. A palavra buscai é a mesma palavra usada lá em Mateus 7, quando está escrito assim, pedi e, buscai e, batei e, abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate, abrir-se-lhe-á. E olha só como isso está falando de oração. Qual dentre vós, porventura, vai pedir, né? Se os homens que são maus não dão peixe, não dão cobra, ou qualquer coisa prejudicial aos seus filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu. Buscai. O que você tem buscado? Você tem orado pelo quê? Sabe por quê, irmão? Porque talvez você tenha buscado coisas que Deus não se agrada. Você tem orado por coisas que Deus não está com a sua vontade ali estabelecida. Mas assim como está ensinando Jesus, o próprio, lá em Mateus 6:10, venha o teu reino, faça-se a sua vontade, assim na terra como no céu. Jesus está ensinando, oração em conformidade com a vontade de Deus. Não faça, irmãos, como aqueles judeus que Tiago puxa a orelha na frente. Olha, vocês estão pedindo e não estão recebendo, que vocês estão pedindo mal. Vocês estão pedindo para o próprio conforto, vocês estão sendo egoístas. E quando você vive cheio de ansiedade, cheio de incredulidade, a sua oração, meu irmão, ela fica como uma biruta, apontando para inúmeros lugares, maluca, um boneco do posto. Oração é para que Deus conforme o seu coração à vontade dEle. Oração é para que Deus conforme o seu coração à vontade dEle. Terceiro e último, priorize o reino de Deus hoje. Talvez você está vivendo esse mal,
da ansiedade. Meu Deus, o que vai acontecer ano que vem? Será que a gasolina vai aumentar? Será que o preço do carro vai baixar? Será que a comida vai aumentar? Será que não sei o que vai abaixar? O que vai acontecer, meu Deus? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Aí você fica discutindo, o que vai acontecer? O que vai acontecer? E aí você fica doido. E o exército? E o presidente? E as coisas? O que está acontecendo? Meu Deus, como é que vai ser? Como é que vai ser, meu Deus? Como é que vai ser? Será que eles vão mudar a cor da bandeira? O que vai ser? E a gente fica. Mas quando você estiver atribulado a esse nível, ajuste sua prioridade. Senhor, me perdoa, eu estou confuso. Eu vou voltar para o prioritário. Buscar o reino do Senhor. Buscar a sua justiça. E eu creio, Senhor, que todas as coisas me serão acrescentadas.